Olá, leoninos, como vocês estão? Estou aqui de novo para falar com vocês. Primeiramente, eu quero pedir desculpa, porque eu fiz uma leitura bônus para Virgem, dizendo que Virgem foi o signo que mais tinha interagido. Mas, na verdade, Virgem foi o que mais teve visualizações. Quem mais interagiu, curtiu e comentou foram vocês. Então, estou me retificando aqui, estou gravando uma leitura bônus para o signo de Leão, tá bom? Então, vamos começar? Vocês estão bem? Deixa eu dar uns recadinhos. Esse canal é novo, então se vocês quiserem curtir, se vocês gostarem, seguir, caso vocês gostarem, comentar também, fazer algum comentário construtivo, alguma dica, podem conversar, eu sempre respondo os comentários, tá bom? E aí o que tiver que melhorar, a gente melhora. Também tem leituras particulares, eu faço leituras particulares, o preço e o meu WhatsApp tá aqui na descrição do canal, tá bom? É bem baratinho. Eu coloquei um preço acessível justamente para poder alcançar todo mundo. Tem gente que nunca fez leitura particular e tem vontade. Então, que o dinheiro não seja um impedimento para que vocês pelo menos conheçam o tarô, para que eu possa entrar na sua energia e a gente entender melhor o que está acontecendo. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Vou começar com o tarô do Osho. Não sei como que tá a energia, eu lembro que tinha caído a carta do Sol na leitura anterior, porque vocês estavam passando por algum momento difícil, né? Não lembro tudo, mas lembro dessa parte. Como tem poucos dias de diferença, pode ser que a energia esteja parecida, pode ser que sejam coisas diferentes, né? Na vida de cada um estão acontecendo coisas diferentes. Talvez eu fale com você que assistiu o vídeo anterior, talvez eu não fale, e tá tudo bem. Só leva pro coração aquilo que vocês sentirem que realmente tem a ver com vocês, tá bom? Vamos lá, então. Espiritualidade. Me conduza nessa leitura para o signo de Leão. Que caiam as verdades. Que eu tenha sabedoria para passar essa mensagem. Que dê tudo certo nessa leitura. Vamos lá. 3 energias com o tarô do Osho para Leão. O que é importante os leoninos saberem? Por favor, Leão. Simplicidade. Tá caindo bastante essa carta. Compreensão. Paciência. Eu sinto que vocês precisam agir aqui de uma forma menos reativa. Eu sei que vocês querem uma mudança, que vocês querem sair de algum lugar. É como se Leonino precisasse de uma certa liberdade. Só que isso demandasse um pouquinho de uma mudança de comportamento de vocês e aguardar o tempo certo das coisas. É como se para esse tempo, enquanto isso não chega, essa liberdade, essa mudança não chega, vocês precisassem agir diferente para que o caminho seja mais leve, para que o tempo até a chegada, vamos supor, vocês partiram de um lugar, estão quase no meio do caminho, então até chegar na chegada, tem uma trajetória aqui. Então, às vezes, a gente precisa mudar um pouquinho os comportamentos. Se eu estou muito reativa, eu preciso ser mais tranquilo, mais generoso, mais empático. Entender também o lado da outra pessoa, o lado do outro. Não levar tanto as coisas para o coração. É como se Leão precisasse se humanizar um pouco mais, em relação ao outro e sobre si mesmo. Né? Eu não posso ficar tão nervosa com isso. Eu estou esperando muito uma coisa e é muito cansativo. E se a gente fizer com que esse caminho seja mais tranquilo? Vamos supor... Que exemplo que eu posso dar aqui? Eu tenho que ir todo dia para o mesmo lugar. Vamos supor que seja trabalho, para alguns de vocês. Todos os dias eu tenho que ir trabalhar. E aí você sai de casa já pensando, né, no peso que é isso. E se vocês começarem agradecendo e mudar um pouquinho o pensamento de vocês em relação ao lugar, em relação às pessoas, a mesma coisa em casa, ou em relação a alguém. E se eu mudar a minha forma de pensar? E se eu mudar os meus pensamentos, a minha perspectiva?
E se eu parar de ter pressa? Porque aqui existe sim algo que o leonino vai se libertar. Mas é como se vocês estivessem tão agoniados para que isso aconteça logo, que acaba se tornando um fardo, um caminho mais pesado, né? E nessa trajetória, como que vocês querem chegar? Porque vocês vão chegar saudáveis, vão chegar doentes, vão chegar com alguma coisa para curar dentro de si. Então é importante que esse caminho seja leve. Eu quero realizar tal coisa, mas eu preciso agir com mais simplicidade, com mais leveza, olhar o que tem à minha volta, porque às vezes vocês estão olhando só o final, né? Aquilo que eu quero conquistar, mas o que tem em volta? Será que eu estou olhando com gratidão? Será que eu estou atento às coisas simples que eu já tenho? Porque a gente sempre olha para aquilo que a gente quer e a gente esquece daquilo que a gente já conquistou, que é tão importante. Teve uma frase que eu vi outro dia que é assim, não sei se eu vou lembrar exatamente, gente, eu sou péssima com isso, mas falava assim, às vezes a gente já teve coisa, hoje você tem coisas que você queria lá atrás, você já conquistou, e às vezes você não tá ligando para isso. E aí você só tá sempre querendo mais, né? E não é só o leão, né? A gente também, eu que sou de Gêmeos, né? Eu sempre me atento muito a isso para sempre ser grata àquilo que eu já tenho. Agradecer as pequenas conquistas, porque a partir da gratidão a gente tem outras inúmeras coisas. É como se o universo entendesse que a gente merece mais, porque a gente já tá grato pelo que a gente tem. Então eu senti uma energia aqui assim, calma, leonino, esse caminho vai chegar, né, essa coisa que vocês querem, né, o caminho não, mas o que vocês querem vai chegar. Só que tome cuidado com o percurso, com o trajeto. Olhem para esse trajeto de vocês, quem vocês vão deixar, como vocês vão deixar essas pessoas, né, eu vou magoar alguém? Eu vou virar a cara para alguém? Ou eu não vou ser grato a essa empresa que eu estou trabalhando há tanto tempo, né? E que já me ajudou de certa forma, né? Já tive grandes conquistas trabalhando nesse lugar. Tá? Então eu sinto que aqui tem algo para chegar para vocês, mas precisa ter um pouco de paciência. Enquanto isso, eu preciso olhar de uma forma diferente, com mais simplicidade, tá bom? O que mais? Fiquei bastante tempo aqui nessa parte inicial porque eu achei importante falar. Na verdade, as cartas estão pedindo para eu passar essa mensagem para vocês. O que a gente está falando espiritualidade para o signo de Leão? O que mais o leonino precisa saber? Hierofante. O Hierofante fala de contratos, pode falar de alguém aprendendo alguma coisa, buscando uma sabedoria. Hierofante é como se fosse um padre, um pastor, um pai de santo. Ele é um líder religioso. Então pode ser que vocês estejam aprendendo algo ou ensinando algo, ou devam aprender alguma coisa. Ele caiu debaixo da carta da simplicidade. Talvez seja importante o autoconhecimento aqui para essa situação. O que mais? Caíram duas. 10 de espadas, rei de espadas. A imperatriz. Interessante. Vocês estão cansados, né? É como se vocês quisessem já resolver alguma coisa, mas aqui tá pedindo paciência para vocês. Mas também tá falando de um estudo. O rei de espadas, ele estuda, né? Não sei se alguém tá estudando e já tá cansado. Eu tô fazendo faculdade, tô no segundo ano de 5 anos e já tô muito cansado. Né? Será que eu paro a faculdade? Será que eu paro isso? Não, não parem. Tem que ter paciência, tudo existe um processo. A carta da paciência, ela é uma grávida. Quando a gente fica grávida, a gente precisa esperar o tempo do neném nascer, né? Não adianta eu ter ansiedade, querer que ele nasça antes da hora, porque se ele nascer antes da hora, ele vai nascer, às vezes, com algum problema, vai ficar no hospital, não vai ser tão saudável. Então, o interessante é que a gente espere os 9 meses, né?
E aqui vocês precisam aguardar o tempo certo de alguma coisa. O que mais? O Sol. A Justiça. Vários arcanos maiores aqui para vocês. E o Sol tinha caído na outra leitura, né? Talvez a gente esteja falando do mesmo assunto, tá bom? Aqui vocês estão pensando em cortar alguma coisa, né? Tem algo aqui que pode estar relacionado à família ou a uma realização. É como se vocês quisessem ter o poder de algo. Tem alguns aqui que estão estudando para ser doutor, né? Para ser formado em algo, em alguma especialização. E vai dar muito certo. Eu sinto muito forte alguém querendo, não tendo paciência para terminar algo. Se vocês quiserem, sentirem no coração, assistam o signo de Virgem, porque Virgem, os virginianos, eles são muito persistentes, né? E cada signo tem uma característica. Em alguns momentos da vida a gente também age de forma diferente, né? Mas aqui os leoninos estão precisando da persistência do virginiano. Porque é como se vocês estivessem no caminho certo, mas alguns de vocês estivessem prestes a desistir de alguma coisa. E eu não sinto que é para vocês desistirem. Vocês têm escolhas a fazerem aqui. Eu vou abrir mais um pouquinho, tentar entender um pouquinho mais o que é, qual o melhor direcionamento nessa situação. Porque, por mais que vocês estejam cansados, tem a justiça aqui. A justiça fala da justiça dos homens, da justiça divina, e eu sinto que as coisas vão acontecer no tempo certo. Por mais que vocês estejam cansados, vocês querem se libertar de alguma coisa. Vamos ver. Mas tem o Sol, né, gente? A carta dos pássaros, que fala de comunicação. Talvez vocês estejam estudando, aprendendo alguma coisa, trocando conhecimento. A justiça caiu novamente, ó, vou até mostrar para vocês. Primeiro caiu essa justiça. E no outro baralho caiu a justiça, ou seja, não desistam, aqui tem algo justo para vocês, que vai chegar. Às vezes vocês acham que vai demorar, mas não vai. A criança, que fala de um novo começo. A magia e a maldade. Talvez vocês estejam lidando com uma situação difícil, pessoas difíceis, mas aqui tem as flores embaixo. Tem o Rei de Copas, que vai chegar para ajudar vocês. Sabe aquilo que eu falei? Tornar o caminho menos difícil, menos árduo. Não desistam do que vocês estão fazendo. Porque tem uma energia difícil aqui. Porque assim, ao mesmo tempo que vocês precisam de uma libertação, e tem coisas novas para chegar, gente, é uma energia confusa. Eu acho que vocês estão confusos. Porque eu sinto que existe uma libertação, mas é como se não fosse vocês que agissem. É como se o próprio universo, com a ajuda de alguém, facilitasse esse caminho de vocês. Porque tem algo, sim, para ser deixado para trás. É isso que eu quero dizer, ó. Vou ser clara agora. Tem algo para ser deixado para trás, para que vocês tenham paz, para que vocês se sintam libertos de uma situação que está sufocando vocês. Só que, ao mesmo tempo, vocês não podem desistir do propósito de vocês. Vocês têm um projeto. Vocês estão planejando algo. E vocês vão ter ajuda nisso. Então é isso, assim. Vocês vão se libertar no tempo certo. Enquanto isso, não deixem não deixem para trás essa conquista. Não desistam.
Eu vou abrir mais com o baralho cigano. Que energia. Eu sinto uma confusão aqui. A mensagem é clara pra mim. Só que às vezes eu não consigo me expressar, não tô conseguindo. Tem uma situação chata sufocando vocês, mas vocês têm um plantio aqui. Um plantio e uma colheita, né? Vocês estão plantando alguma coisa pra colher. Só que sabe quando a gente tá num propósito muito grande, no meio do caminho, tem algumas dificuldades? Algumas pedrinhas? É isso. E aqui tá falando, calma, essas pedrinhas vão sumir. E vocês vão conquistar isso, só que vocês não podem desistir, porque eu sinto que vocês estão muito cansados. Baralho cigano, complementa essa energia. Deixem claras essas informações, por favor, pro leonino. Leão. Os livros, tá vendo? Vocês estão estudando aqui, ou estão fazendo um curso, uma faculdade, ou realmente vocês estão estudando uma situação para se libertarem de algo que não tá legal para vocês. Tem a cegonha, que fala de novidades. Logo vocês terão novidades. Se acalmem. Não joga tudo pro ar, não. Não façam isso. É o que eu falei. Vá tornando o caminho mais leve, porque as coisas vão mudar. As nuvens e o coração. Ou seja, o que parece não ter saída, tem. E eu sinto que tem alguém que vai ajudar vocês. Pode ser um cônjuge, olha que cartas lindas, gente. Sabe o que lembrou o papel de carta? Quem é da época do papel de carta? Eu amava. Alguém vai chegar para vocês aqui como uma ajuda. Sabe, assim, ou é como se essa pessoa facilitasse o caminho de vocês e essa pessoa vai ajudar vocês. Vai tirar vocês desse sentimento do 10 de espadas, que é quando a minha cabeça já tá cheia de coisa, cheia de informação, eu tô cansado. Mas vocês vão ter uma ajuda, uma parceria. Pode ser de alguém que vocês se relacionam, pode ser um amigo, pode ser que de repente nesse meio do caminho vocês conheçam alguém que facilite o caminho de vocês, né? Dando beijos e abraços, ou oferecendo conforto, um colo, um ombro amigo. Ou realmente alguém para abrir as portas para vocês, abrir esse caminho de vocês. Porque tem novidades que vão tirar vocês desse momento de eu tô muito cansado, eu já fiz muito, tô pensando em desistir, tá muito difícil. Calma. A gente só consegue as coisas na vida quando a gente persiste. A trajetória não é fácil, principalmente quando a gente quer coisas grandes. E aí é como se a vida testasse a gente, né? Será que você quer mesmo? Ó, tem esse obstáculo aqui, tem esse. Até onde o leonino consegue ir? Vocês são fortes, gente, signo de leão, leão. Olha o tamanho do leão. Leão é o rei da selva. Vocês são fortes, guerreiros, destemidos. Eu sei que tem um momento que cansa, né? Mas não desistam. Não desistam porque aqui as coisas vão mudar. Não caiu a roda da fortuna, mas tem essa energia. Com a carta da cegonha, fala de novidades. Talvez algo que vocês nem estão imaginando chegando. Hoje eu contei uma história para uma amiga. Só para exemplificar para vocês. Uma vez eu entrei numa empresa, na Casas Bahia. Eu trabalhava como um telemarketing. Então, gente, eu ligava para vocês fazendo cobrança. Lembra quando o pessoal ligava e falava, olha, você tem uma parcelinha aberto? Eu fazia isso. Eu trabalhava na época 4 horas, mas o meu trabalho era só isso. Então eu fazia, sei lá, 200 ligações por dia, deixava recado quando o cliente não estava. Chegou uma hora que eu fiquei muito cansada. E eu fazia faculdade, minha mãe me ajudava a pagar. Porque meu salário não dava para pagar a faculdade. Aí eu falei assim, mãe, tô tão cansada desse trabalho, queria tanto sair. Aí ela falou, aguenta mais um pouquinho. Você começou agora, filha, mas tava tão cansativo para mim, gente. Aí, como ela me ajudava a pagar a faculdade, tive que continuar trabalhando, né? E passou acho que um mês. Depois de 3 meses, a gente já podia prestar um processo seletivo. Não, mentira, eu tava com 4 meses, depois de 2 meses, abri um processo seletivo para supervisão. E eu passei.
Então, se a minha mãe tivesse falado assim, ai, tadinha, né, de você estar cansada, filha, então deixa o trabalho e a gente vê o que a gente faz. Se eu não tivesse persistido, na verdade a minha persistência foi porque minha mãe não abriu mão disso pra mim, né, não passou a mão na minha cabeça, eu não teria subido de cargo e não teria ficado quase 7 anos na empresa, como eu fiquei, adquirido todo o conhecimento que eu tive, né. Então aqui é mais ou menos isso. Às vezes a gente quer desistir, mas a gente precisa aguentar um pouquinho, porque a gente não tá vendo, mas tem coisas vindo na nossa direção que é uma grande oportunidade. Então, às vezes, se você precisa se formar aqui numa faculdade, espera. Vai fazendo com que esse caminho seja mais leve, e aí ele vai passar mais rápido também. Falei demais, né, gente? Eu vou tirar uma mensagem final para vocês com o oráculo das fadas, tá bom? Ui, vai dar tudo certo. Espiritualidade, fadinhas, uma mensagem para os leoninos e que é importante eles saberem. Às vezes uma mensagem adicional para acalentar o coraçãozinho deles. Voou. Uau. Professor espiritual. Ai, me arrepiou. O seu propósito de vida envolve ensinar aos outros sobre cura e espiritualidade. Olha meu braço. Olha isso. Lembra que eu falei de ensinar, aprender? Uau! E cura e espiritualidade, gente, qualquer professor trabalha com cura e espiritualidade. Toda vez que a gente ensina alguém a ser melhor, a gente ensina alguém a ser melhor, independente do que é, né? Não precisa ser um pai de santo, igual eu falei, né? Professor, pastor e padre. Toda vez que a gente ensina alguém ou passa uma palavra de carinho, de afeto, de incentivo, a gente está curando essa pessoa. A espiritualidade está nesses momentos de incentivo, de amor. Toda vez que você coloca amor numa palavra, numa frase, em alguém, você já está curando essa pessoa. Isso é espiritual. E aqui vocês estão ensinando ou querem aprender. Talvez vocês queiram aprender para ensinar. Olha que coisa linda. Gente, essa carta final tem tudo a ver. E olha que tem várias aqui, hein? Com várias mensagens. Ai, que lindo. Ainda bem que eu fiz essa leitura bônus para vocês. Espero que vocês tenham chegado até aqui, né? Foi uma mensagem muito bonita, muito profunda. Um grande direcionamento para vocês. Meus amores, muito obrigada, tá bom? Continuem comentando, curtindo, interagindo, para que eu faça mais leituras bônus para vocês. Agora a gente se vê na segunda quinzena de abril, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.